Naquele tempo, saiu um edito de César Augusto para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria. E iam todos recensear-se, cada qual a sua cidade. José foi também da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, à cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da cidade, da casa e da família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, naquela mesma região, uns pastores velavam e faziam de noite guarda ao seu rebanho. E eis que apareceu junto deles um anjo do Senhor, e uma claridade divina os cercou, e tiveram grande temor. Porém o anjo disse-lhes: não temais, pois eu vos anuncio uma grande alegria que será também para todo o povo. Nasceu-vos na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Será isto que vos há de servir de sinal: encontrareis um menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar. Antes da homilia, gostaria de pedir orações nessa Santa Missa, e eu vou celebrar nessa intenção, por dois bispos. Primeiro pelo Dom Ednei, que essa semana renunciou à Diocese de Nova Friburgo, um amigo nosso de longa data, de modo que rezamos por ele, por esse momento de renúncia. Entregou a renúncia ao Papa, está aguardando a resposta do Papa. Também pela Diocese de Nova Friburgo, nós temos um seminarista de Nova Friburgo, que é da nossa comunidade, o Brenner, então rezemos também pela Diocese. Nesse momento de transição de bispo, sempre tem seus problemas, suas dificuldades. E também rezemos nessa Santa Missa pela alma de Dom Werner Siebenbrock, que era bispo emérito de Nova Iguaçu, a quem nós, da administração apostólica, devemos muito. E quando foi criada a administração apostólica, ele foi um dos consultados, pelo fato de nós termos um movimento grande em Nova Iguaçu, para que ele desse a sua posição sobre a criação ou não da administração apostólica. E ele, com muita coragem naquela época, deu o seu sim e quis que se fizesse a administração apostólica não só em Campos, mas queria que também fosse feito em Nova Iguaçu. Tal era o seu interesse na criação da administração apostólica e seu apoio à missa na forma extraordinária. Faleceu hoje, pouco depois das 14 horas, Dom Werner. O Papa Emérito Bento XVI, naquele livro A Luz do Mundo, perguntado por um jornalista: o senhor reza? E ele respondeu: a verdade é que eu tenho uma antiga amizade com Jesus. Essa resposta parece inocente, mas expressa a finalidade da vinda do Filho de Deus. Ele veio para reconquistar aquela amizade que tinha com o homem e que foi quebrada no paraíso. A última vez que o ser humano tinha escutado os passos de Deus
segundo diz o livro do Gênesis, foi antes de ser expulso, quando Deus chamava Adão e perguntava: onde estás, Adão? E Adão então se escondeu, dizendo: tive vergonha porque estava nu e me escondi. E Deus então amaldiçoou Adão, amaldiçoa Eva e expulsa os dois do paraíso e coloca à entrada do paraíso 2 anjos com 2 espadas de fogo e dizendo ao homem: lembra-te, ó homem, de que tu és pó e em pó te hás de tornar. Agora, com a vinda do Filho de Deus, depois de tantos e tantos séculos em que o homem caiu ao mais profundo abismo, agora Deus vem e toma a iniciativa de se aproximar do homem para conversar com ele, para morar com ele e para um dia passear com ele no paraíso celeste. E esta grande verdade encontra a sua expressão mais sublime na noite de hoje, na noite de Natal. A vinda do Filho de Deus a nós é exatamente para nos reconquistar, para estabelecer conosco uma aliança, estabelecer uma grande amizade. Em primeiro lugar, é uma ação de Deus. 2 realidades aparentemente contraditórias: a grandeza de Deus, que se faz pequeno. A grandeza de Deus, poderíamos dizer, juntamente com a pequenez de Deus, que se faz como criança. Manifesta a grandeza de seu amor criador, seu amor salvador, mas para isso, para buscar o ser humano, ele se faz pequeno, se faz como uma criança. Para quê? Para que nós pudéssemos nos aproximar dele com coragem e sem medo. Quem tem medo de uma criança? Quem tem medo daquela fragilidade daquele menino naquela gruta, deitado numa manjedoura? E ele faz isso, exatamente para nós não termos medo dele. Se imaginarmos como os homens tinham medo de Deus, se olharmos no Monte Sinai, quando Deus, antes de mostrar os 10 mandamentos, Deus vem com trombetas e trovões, e diante do pecado do homem que adorou o bezerro de ouro, Deus faz abrir a terra e engole milhares de pessoas. Era para os homens temerem. E Deus, na sua pedagogia, queria mostrar o seu poder, sobretudo para o povo de Israel, para que o povo não caísse na idolatria. Tanto que o povo dizia a Moisés: fala-nos tu, porque temos medo de Deus. Mas agora não. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Com a encarnação, ele mostra que tem um coração, ele mostra que nos fala, que nos ouve, que nos acolhe, que participa de nossas vidas, de nossas alegrias e de nossos sofrimentos. Um Deus que come conosco, que chora conosco, que nos cura, que nos consola. Por isso, diante do presépio, nós devemos sempre nos animar, confiar, nos entregar, sabendo que Deus está bem perto de nós. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Na tradução original, nós dizemos:
o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós, para que estivéssemos com Ele. Por isso, olhando o menino de Belém, nós nos alegramos, nós confiamos e sabemos que Deus está tão perto de nós para estabelecer conosco esta amizade. Foi isso que o Bento XVI disse: há muito tempo tenho amizade com Ele. E é por isso que nós rezamos, para alimentarmos essa amizade. Por isso que nós o recebemos na Eucaristia. Por isso que nós ouvimos as suas palavras. Por isso que nós vamos ao encontro dos irmãos que sofrem, porque sabemos que Ele está ali. Em toda a nossa vida espiritual, tudo se resume nesta grande amizade que nós temos com essa pessoa, que é Jesus Cristo. A nossa história é a história desta amizade, que nós muitas vezes quebramos pelo pecado e que restabelecemos quando a seus pés pedimos perdão e ouvimos do sacerdote que age na pessoa dele, nos dando absolvição. Não quebremos essa amizade com Jesus. Alimentemos essa amizade diariamente. No segundo ponto da nossa meditação, vamos agora a Belém e contemplemos a chegada da Sagrada Família. 3 dias de caminhada, cansados, fatigados naqueles caminhos tortuosos, cheios de pedras e areias, e com que dificuldade. Maria já no 9º mês de gravidez. José sempre solícito, tentando ajudá-la e protegê-la. E já chegam tarde da noite, e José vai, como homem providente, em busca dos amigos e conhecidos, e bate à porta de cada um, porta em porta, mas não há lugar. Não há lugar para Jesus ali. Não há lugar para Maria. Não há lugar para a família sagrada. Não há lugar para um Deus nascer como homem. São João, evangelista, resume isso no seu prólogo, quando diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E isto vai acontecer durante toda a vida de Jesus. Quantos não o receberam, o criticaram, armaram ciladas, quiseram apedrejá-lo, quiseram jogá-lo de um penhasco. Veio para o que era seu e os seus não receberam, até que vai à cruz e lá morre por nós. Hoje, Jesus também não encontra um lugar para nascer, para repousar. Ele dizia: as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar onde repousar a cabeça. Isso se repete no nosso coração hoje. Quando o nosso coração se enche de vaidade, de orgulho, de sentimentos de autossuficiência, de desprezo pelos outros, quando nós achamos que somos melhores e que humilhamos as pessoas simplesmente pelo fato delas não pensarem ou não virem as coisas do modo como nós vemos. Uma das pragas que existem hoje na igreja, e infelizmente são várias, é o chamado espírito de autossuficiência. A igreja sou eu, pensam alguns. A igreja tem que seguir o meu modo de pensar, pensam outros. Tem que seguir os meus critérios. E muitos fiéis hoje criam uma igreja do seu modo, infelizmente até sacerdotes, e querem impor isso aos outros.
Não a igreja de Cristo, que é uma igreja para todos, não é a igreja de um grupo seleto, isso não seria igreja, seria uma seita, mas a igreja, ela é aberta a todos os homens, porque Cristo veio para a salvação de todos, para todos os homens, de todas as classes sociais, de todas as culturas, de todas as línguas. Cristo veio para todos. A igreja, pois, para todos. Não é a igreja de um grupinho que se acha melhor que os outros, ou que se acha iluminado, ou que o iniciado conheceu a verdade e fosse como que manipulador desta verdade, segundo os seus critérios. É uma praga na igreja isso hoje. A igreja, ela possui unidade de fé, de doutrina e de culto e de governo, mas unidade não significa uniformidade. Ela é diversa nas suas formas, não na fé, porque a fé é a mesma, não nos sacramentos, porque são os mesmos, mas na forma ela é diversa, e sempre foi assim. Daí a origem dos diversos ritos na igreja. Temos 23 ritos diferentes na igreja, fora aquelas características próprias de alguns países que, guiados pela Santa Sé, têm suas formas próprias. Mas é uma praga nós queremos que as pessoas não só façam do nosso jeito, mas pensem do nosso jeito, tenham reações do nosso jeito. É uma grande falta de maturidade nós não sabermos conviver com aquilo que é diferente de nós. Evidentemente, digo tudo em respeito à fé, que deve ser una e única. O Papa Francisco, nesta semana, na sua alocução de fim de ano, à Cúria Romana, fez um longo discurso e fez uma grande denúncia, que infelizmente não se deu a devida, pelo menos por enquanto, a devida dimensão ou divulgação, melhor dizendo. E ele fala que dentro da igreja tem muitas pessoas que espalham cinzânia, espalham joio, e acusou até muitos que podem ser sucessores dos apóstolos e até bispos, que são movidos pelo demônio, que espalham cisânia. Ao invés de espalhar trigo, espalham cisânia no meio do rebanho ou no meio do campo, para impedir o crescimento do trigo. E disse que muitos são movidos como Judas, que por causa de 30 moedas, ou seja, se vendem ou vendem a igreja. Muitos são Judas dentro da igreja. O Papa dizer isso é muito sério. Outros são como Davi, e faz a comparação entre Davi e Judas. Davi se arrepende e obtém o perdão, mas Judas se enforca, se suicida, e denuncia essa grande crise que nós vivemos hoje dentro da igreja. E perguntamos: Jesus tem lugar para nascer dentro de nós? Até que ponto nós participamos de tudo isso e adotamos esse tipo de comportamento dentro da igreja, espalhando cinzânia no meio do campo para prejudicar a verdadeira semente que é semeada? E fica a cinzânia no meio do trigo.
Deus deixa tudo junto. Que não sejamos como Davi e muito menos como Judas, que por trás vai traindo Jesus e a igreja, em troca talvez de um pequeno aplauso ou de um pequeno elogio, ou até por causa de dinheiro. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. É muito sério. Muitos não recebem Jesus. E são surdos às suas palavras. Um terceiro ponto, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí nós vemos Maria, José, os pastores, os magos, Simeão, profetisa Ana. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E qual é a primeira condição para nós recebermos Jesus? É termos, em primeiro lugar, humildade. E o que é humildade? É reconhecer que nós somos pobres, fracos, que não podemos nada, que não temos nada que não nos tenha sido dado por Deus. E se temos alguma coisa boa, é obra dele. Preciso termos humildade. E a medida da nossa humildade, podemos dizer, o termômetro para medirmos a nossa humildade, é o modo como nós encaramos as humilhações sofridas. Como eu encaro a situação quando sou humilhado, quando sou maltratado, quando não sou consultado, quando sou deixado de lado, quando sou criticado, quando falam de mim nas minhas costas. Como eu reajo diante disto? Como eu reajo diante da pessoa que vem falando diferente de mim, que não aceita o que eu digo, ou não se submete aos meus caprichos? O termômetro da humildade está exatamente nesta minha reação, porque humildade é uma virtude, e a virtude, ela é um repetir de atos, de obras. E eu só sou provado da humildade quando sou humilhado, de diversas formas. Mas é só com humildade que nós poderemos receber Jesus. Só com humildade. Grandes homens, inclusive na igreja, caíram exatamente por causa do seu orgulho. E muitas vezes só por isso. Muitas vezes só por isso. Conta essa história de um monge que foi muito tentado pelo demônio. Ele era um eremita, muito tentado. O diabo fez de tudo para tentá-lo. E vinha assim visivelmente, tentou contra a castidade, tentou por vaidade, tentou de anos de tentação, e o monge sempre vencia. Até que chegou um dia, o diabo disse: eu desisto, eu vou embora. Então saiu perto do monge e disse: eu desisto, vou embora. Quando o monge viu ele desistindo, indo embora, o monge disse assim: está vendo? Tinha que desistir mesmo, viu? Comigo desiste mesmo. Aí o diabo disse: ah, é? Voltou. Pegou ele ali exatamente na vaidade. Voltou. É exatamente esse é o nosso problema. É na nossa vaidade que nós caímos. Por quê? Porque a vaidade é a filha predileta e enfeitada
do orgulho. E o diabo sustenta por aí. Por isso a humilhação para nós é uma graça, embora dói muito. Mas é só com a humildade que nós conseguimos realmente acolher o menino Jesus. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. Jesus veio, meus irmãos, veio para nos conquistar nossos corações e fazer parte da nossa vida. Deixemos-nos conquistar por nosso Senhor. E digamos como profeta no Antigo Testamento: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Nós somos todos uns grandes apaixonados por Jesus. E devemos alimentar essa paixão, que é, na verdade, um amor que nos enche com um fogo muito grande. Essa paixão que deve permanecer em nós e crescer a cada dia. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Por isso a minha vida só tem sentido se for contigo. Sem ti nada posso mais fazer. Olhemos para o presépio e contemplemos a Virgem Maria no seu silêncio, no seu amor, e peçamos à Nossa Senhora, a Virgem de Belém, que assim como acolheu Jesus, o envolveu com seus pobres paninhos, que ela também nos envolva com seu amor, nos proteja de todo mal e nos torne semelhantes a seu Filho. Amém.